Então a gente precisa, qual é o nosso trilho? Nosso trilho é ser discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus tem algumas implicações. Então nós estamos aprendendo o que é ser discípulo de Jesus. Nós aprendemos no começo lá do ano, desse ano, que é importante para o discípulo de Jesus compartilhar a fé. Mas não só compartilhar a fé, ele precisa ter uma vida íntima com Deus, ele precisa aprender a ter uma vida íntima com pessoas e depois ligar essas três histórias, a história dele com Deus, a história dele com Deus e com as pessoas. A partir disso, nós começamos uma jornada falando sobre o primeiro semestre inteiro sobre vida interior. Nós falamos sobre nosso coração, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Falamos só sobre os ensinamentos de Jesus para dentro de nós. Depois disso, nós conversamos sobre paisagens da vida, demos um tempo nessa série para cuidar de outras áreas da nossa vida, e retomamos no segundo semestre, falando no capítulo 10 de Mateus, que é o discurso da missão. E nós estamos falando, desde então, só sobre a missão. Nós já falamos 5 semanas, essa é a 6ª semana, só sobre as implicações da missão. Então nós falamos sobre, primeiro, a missão não é algo que a gente faz por fazer, é algo que tem a ver com um propósito. E a gente, com a missão, Jesus deu um propósito para eles. Depois nós vimos que a missão tem a ver com identidade. A identidade de cada um deles era a identidade de discípulo. Eles eram chamados para ser discípulos de Jesus, aprendizes de Jesus, para ser como ele é. Depois nós vimos quais são as características de um discípulo. Está acompanhando? Aí depois a gente viu, tá bom, se Jesus chamou discípulos, ele formou uma comunidade de discípulos. Qual é o meu papel nessa comunidade de discípulos? E aí tem um papel dentro e um papel fora. Qual é o meu papel? Tanto dentro quanto fora. E nós conversamos sobre isso. Depois nós falamos sobre compartilhar da fé. Então, se eu sou um discípulo, eu tenho como objetivo compartilhar a fé. Então, eu sirvo dentro, sirvo fora, é o meu papel, mas existe um papel que todo discípulo deve desempenhar. Todo discípulo. Não é alguns, não é quem tem habilidade, é compartilhar a fé. Nós falamos sobre isso. Essas foram as 5 mensagens dessa série. Agora a gente chega ao final desse discurso de Jesus. E eu vou falar para você, talvez essa seja a mensagem mais difícil para eu fazer dessa série, porque, honestamente, eu não entendo muito bem o peso. Eu recebo, eu entendo, mas eu não consigo passar muito bem o peso desse discurso de Jesus, desse final. E é bem pesado, é bem interessante como que ele mede. Muitas vezes a gente fala que a igreja, ela consome muito tempo, que ela imprime em nós uma religiosidade, que ela imprime em nós exclusividade, que ela pede de nós algumas coisas que não cabem na nossa família hoje, etc. e tal. Mas o problema é que esse discurso da igreja, às vezes, ele é ecoado no discurso de Jesus. E aí não é a igreja que pede, não é o pastor que está falando, é o próprio Cristo. E aí, para mim, é bem difícil conciliar essa fala de Jesus com uma vida leve que a gente quer viver hoje. É muito complicado. Então, no final do discurso da missão, Jesus nos leva a pensar em um compromisso integral com a proposta dele. Ele faz uma proposta, ele nos leva a pensar num compromisso integral. Ele nos chama para uma nova vida baseada em pilares completamente invertidos aos da nossa cultura. Isso parece que já deu para a gente ver um pouquinho. Que a proposta de Jesus é totalmente diferente. Enquanto a nossa cultura pede produtividade, acelera, entra na correria, vamos produzir, Jesus fala, calma, centra, olha para dentro, o mundo não vai acabar se você parar de fazer. Você fala, não cabe, Jesus. Não cabe, meu trabalho é muito agitado, minha vida é muito corrida, eu preciso dar conta, eu preciso ir atrás. E ele fala, não é assim, o mundo não é assim. Já dizia um poeta da nossa cultura, ele falava assim, o mundo anda tão complicado. E hoje eu quero fazer tudo por você. Já viu uma canção assim? O poeta chamava-se Renato Russo. E ele dizia isso, o mundo anda tão complicado, a gente complicou o mundo, e em resposta à complicação do mundo, nós damos essas respostas, complicando mais a nossa vida e complicando mais o mundo. Por quê? Porque quando você aumenta o sarrafo da sua excelência, não que você não deva ser excelência, é só um exemplo, você tem que ser excelente, mas quando você levanta o sarrafo da sua excelência, você levanta o sarrafo de todo mundo que está perto de você.
Porque já percebeu quando você começa a fazer uma coisa muito bem, as pessoas começam a te criticar? Você toca bem, você desenha bem, você trabalha bem, você faz alguma coisa bem, as pessoas começam a implicar com você. Porque elas não conseguem fazer. Então, você aumentou o sarrafo, então as pessoas às vezes estão carentes de elogio, carentes de reconhecimento, elas não conseguem fazer o que você faz, então elas te criticam. E isso gera um peso na sua vida. Algumas pessoas não conseguem lidar com essa pressão. E aí voltam para a mediocridade, não buscam mais ser excelentes. E algumas pessoas que são carentes desse reconhecimento buscam ser excelentes, aí querem fazer cada vez melhor. E aí você levanta, e as pessoas entram na competitividade, e elas acabam fazendo isso com você no inverso. Então elas levantam o sarrafo, aí você para o outro lado levanta também, e a gente vai explodir nas alturas. E Jesus fala, a vida não é assim. Você tem que ser... Mas como que cabe a excelência no ensino de Jesus? Mas Jesus fala, você tem que ser excelente sim, mas pelos motivos corretos. E eu quero compartilhar esse texto final com você com alegria e temor no coração sobre o que Jesus vem para falar para a gente. E ele começa essa parte final do discurso com uma bomba. Ele diz assim, não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem serão da própria família. A nora contra a sogra é fácil, né? Jesus está trabalhando na vida, é tranquilo. Cara, mas a mensagem de Jesus não é uma mensagem de paz? A mensagem de Jesus não é uma mensagem de conciliação? Como é que funciona essa dinâmica? Como é que fica isso? Então vamos dar uma olhada direitinho nesse negócio. O que a gente tem aqui, não pense que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, é um machal. É tipo um provérbio. E o provérbio, ele é um dito, esse machal, ele é um dito paradoxal. Então, o que ele está fazendo? Ele faz uma verdade soar de forma incrível para você voltar a sua atenção e refletir sobre aquilo. Porque é isso que faz quando Jesus fala assim, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, meu irmão. Você fala, o quê? Como assim? E o pior é que algumas pessoas levam isso na forma literal. E algum tempo no Brasil, as famílias foram rachadas porque cristãos não tinham mais tempo para suas famílias. Os cristãos não iam mais de aniversário de família. Eles não participavam mais de nada com as suas famílias. Por quê? Porque tinha uma oposição contra o estilo de vida, então fala assim, então, você está contra Jesus, eu sou a favor de Jesus, então a gente tem que fazer uma cisão. E aí os cristãos acabavam perdendo o convívio com as famílias. Aí vem a pós-modernidade, influenciando a teologia, e ensina que, não, você tem que estar com a sua família. Aí o miserável do cristão começa a faltar no culto para ir para estar com a família. Tem que ter o meio termo esse negócio. O que Jesus está querendo dizer? Ele está dizendo o seguinte, ele está lançando ênfase no efeito que o ensino dele causa, e não no objetivo da vinda dele. A espada é um símbolo de hostilidade, o oposto da paz. Ele está dizendo o seguinte, eu vindo, o meu ensino vai sim causar cisões na sua casa. Vai sim causar dificuldade de você manter todos os relacionamentos confortáveis. Vai sim. Mas esse não é o objetivo de Jesus. E aí ele entra com o texto seguinte, você fala assim, Rodrigo, mas no texto seguinte não está dizendo isso, está me explicando. Ele está dizendo claramente que o homem ficará contra seu pai, então o filho mais velho da casa fica contra o pai, e é sempre o primeiro da lista que fica contra o segundo. Perceba, o homem fica contra o seu pai, então o filho contra o pai. A nora. Por que a nora tem a ver com essa história? Porque quando a gente pensa em família, olha a sacada, quando você pensa em família, você pensa em família nuclear. A família bíblica não é nuclear. Pai, mãe, filhos. Não é. A família bíblica é uma família que chama-se família estendida. É uma família comunitária. Todos viviam debaixo do ancião. Então, era uma comunidade, a família era uma comunidade, por isso que a nora estava lá.
Mas ela estava lá, não na mesma casa, ela estava numa casa adjacente, mas viviam todos numa mesma comunidade. Por isso que a Bíblia fala, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à esposa e formará uma nova família. O cara tem que ir embora, não tem que ficar vivendo debaixo das asas do pai e da mãe. Mas essa comunidade familiar continua, e por isso que dá zica. A nora fica contra a sogra, e o inimigo do homem serão da sua própria família. Só que, o que Jesus está dizendo? Jesus é muito sábio. Ele está evocando um texto de Malaquias, capítulo 7, versículo 6, que diz assim: pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem serão da própria família. Então, o que Jesus está dizendo? O texto de o texto de Miqueias, não Malaquias, ele está se reportando, o profeta nesse texto está se reportando ao tempo do Messias. No tempo em que o Messias vier, uma das características da vinda do Messias é essa cisão. Jesus não está dizendo que ele vai provocar isso, ele está dizendo o tempo do Messias chegou. É isso que ele está dizendo com a fala dele. E se o tempo do Messias chegou na minha e na sua vida, nossa vida, nossos arranjos familiares devem ser reorganizados. Porque a vinda do Messias causaria tumulto, é uma profecia. E Jesus está dizendo, vai causar mesmo. Ele não está dizendo uma palavra nova, ele está só remetendo ao que já estava. Então, arranjos familiares poderiam impedir essas pessoas de servir a Cristo inteiramente. Por quê? Porque essas famílias eram arraigadas na fé judaica, desde criancinha. Os ouvintes primeiro de Jesus, ou os leitores de Mateus, eles foram criados na fé judaica. E quando eles saem e fazem uma ruptura com a fé da cultura, a fé judaica, para viver com Cristo, as pessoas iam começar a recriminá-lo, iam começar a fazer oposição a eles. Então, obviamente, haveria essa cisão, poderia haver esse tipo de cisão, mas Jesus tem uma proposta especial sobre isso, porque quando os conflitos provocados pela mensagem do Messias chegassem à esfera familiar, e a esfera familiar se rompesse, o convívio familiar, por causa de você seguir a Cristo, começasse a se romper, o discípulo não ficaria abandonado. O discípulo não ficaria sem família. Ele teria uma família estendida, que hoje nós chamamos de igreja, comunidade. O propósito de Jesus não é reunir você aqui todo domingo para você aprender um pouquinho sobre a Bíblia e viver a tua vida lá. O propósito de Jesus é te reinserir dentro de uma família estendida, para você ter a figura de um pai que talvez você nunca teve. Uma figura de um tio que talvez você não teve. Quando uma mãe solteira chega na comunidade, a criança pode não ter o pai, mas ela vai encontrar na comunidade pessoas e irmãos que vão ocupar esse papel, que vão desenvolver esse papel de pai na vida dessa pessoa. Um pai solteiro pode chegar na comunidade com crianças, ele não vai ficar sem apoio, ele não vai ficar sem uma pessoa que vai ocupar esse papel na vida dessa criança. Casados novos não vão ficar sem orientação, porque tem casais mais velhos na comunidade para orientar. Adolescentes não vão ficar sem orientação, adolescentes não vão ficar sem amigos, porque em casa pode ter ninguém que compreenda, mas na igreja você vai encontrar pessoas que já passaram por essa fase e que vão poder dar conselhos bons e saudáveis, e vão dizer, não, vá por aqui, porque seria melhor. E quando errarem, vão encontrar pessoas que não vão apontar o dedo na cara e ficar recriminando, vai dizer, você errou, o caminho deveria ser por aqui, mas vamos dar a mão que eu vou junto com você. Essa comunidade supriria as deficiências de um mundo em pecado, mas ela não é perfeita. Mas Jesus está dizendo, é dentro dessa comunidade, dessa família estendida, que você vai ter esse papel. Dureza esse discurso de Jesus? Só que piora. Pensa numa coisa, Jesus está motivando os caras a irem para a missão. Ele devia terminar o discurso dele dizendo assim, ó, vai firme, estou contigo, vai dar certo. Você é bom,
Você tem competência. Você é o cara, eu te escolhi porque você se despontou no meio das pessoas. Cara, ele não faz isso. Jesus é um paradoxo, mano. Jesus é difícil de entender. Ele está dizendo para as pessoas, eu vou levar vocês para o meio de... Vocês serão como ovelha no meio de lobos. Lembra que semana passada ele falou? Vou levar vocês vão ser ovelha no meio de lobos. Vocês vão ser presos. Vocês vão ser levados às autoridades. Vocês vão ter que fugir. Cara, ele não está com esse discurso positivista. Vamos lá, empolgando. Já viu? Quando palestrante motivacional vai em alguma empresa, ou vai motivar, vai sim, não, vamos lá, te ensina, tenta tirar aquela última gota de ânimo seu para você fazer alguma coisa pela empresa. Cara, Jesus não usa esse artifício, cara. Olha como ele continua dizendo, ele fala assim, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quando parece que o negócio está ruim, Jesus aumenta o sarrafo e fala, vai ficar pior, hein? Não, você não é digno de mim se você amar mais seu pai, sua mãe, seus irmãos, cachorro, periquito, papagaio, mais do que a mim. Mas pastor, eu amo minha família. Eu adoro estar junto. Como é que se enquadra isso? Vamos lá. A palavra amor que Jesus usa, ele fala o seguinte, a palavra amor aqui, amar, quem ama seu pai ou sua mãe, na linguagem que eles usam, você tem várias palavras para descrever amor. No português, não. No português, por exemplo, o amor é uma palavra só. Então, quando você diz para o seu marido, para a sua filha, para o seu filho, você fala, eu te amo, é a mesma palavra que você usa quando vai dizer que você adora uma blusa. Aí eu amo essa blusa. Ou quando você gostou muito de um filme, você fala, amei esse filme. Percebe a mesma palavra? Então fica difícil da gente separar essas coisas. Só que no grego que Jesus usa, biblicamente são 3 palavras mais fortes que eles usam para descrever o amor. E uma dessas palavras que ele usa aqui é a palavra filéu. Filéu, de onde vem a palavra Filadélfia, que é amor de irmão, tem uma cidade nos Estados Unidos também, que foi a cidade grega de Filadélfia, foi colocado esse nome por causa de um governante que amava o seu irmão e tal. Então, a gente falou isso na série que a gente falou sobre Apocalipse. Esse amor que ele está colocando aqui é uma devoção baseada nas emoções. O que Jesus está usando. É um estado mental que te impulsiona, que te compele naturalmente pelo sentido e pela emoção. Tentando explicar melhor. Esse tipo de amor é um amor intencional, em que você direciona esse amor, direciona suas emoções para aquilo. Mas perceba, é diferente de ter afeto pelo seu irmão, pelas pessoas que estão perto de você, você tem afeto. E é natural, vem do convívio, você não precisa forçar. Você precisa forçar a amar a tua irmã? Né? Não precisa forçar. Há casos e casos, né? Mas a gente não precisa, tem situações que a gente precisa forçar. É natural, vem. É um afeto muito gostoso. E é diferente do que Jesus está dizendo aqui. Não é natural. Esse gostar que a gente está acostumado é uma devoção baseada na vontade de gostar, sentir carinho por. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. O que Jesus está dizendo é o seguinte, ele não está usando opostos. Ele não está usando, por exemplo, amor e ódio. Ele está dizendo amar mais e amar menos. Quem amar mais. E isso faz sentido quando você começa a entender o que é o digno de mim. É digno de ter comunhão com alguém, de estar ligado às bênçãos desse alguém. E quem não é digno de mim, quem não me segue não é digno de mim. Quem não ama mais
a mim do que as outras coisas, não é digno de mim. E quem não pega a sua cruz e me segue, não é digno de mim. O seguir é a mesma palavra que ele usa quando ele fala para Mateus, quando ele está passando na coletoria, ele fala assim, Mateus, vendo Jesus, um publicano chamado Levi, disse, segue-me. A mesma palavra que ele usa lá para falar com Mateus, para seguir, é a mesma palavra que ele usa aqui. E lembra, quem está escrevendo é o próprio Mateus. Então ele está dizendo que é a mesma forma de chamado. É o autocompromisso de seguir, ir atrás, obedecer, tornar-se discípulo. Então, quem não pegar a sua cruz e não me seguir, não é digno de mim. Vamos destrinchar isso melhor. O caminho do discipulado exige tudo da gente. Ele é muito intenso, é uma exigência enorme, muito grande. Sim, de fato é. E não dá para ser discípulo pela metade. Você não pode ser discípulo pela metade. O que é ser discípulo pela metade? Por exemplo, quando você pega lá no livro de Atos, que é o livro depois dos evangelhos, que explica como que os discípulos fizeram para levar essa missão adiante, que conta a primeira história da igreja, a comoção era tão grande, porque Jesus tinha morrido 3 dias depois, ele ressuscitou. Andou 40 dias com os caras, comendo, bebendo com eles, ensinando e tal. Aí ele sobe para o céu. 10 dias depois, o Espírito Santo desce como fogo, como línguas de fogo. O pessoal fica assustado e lembraram da palavra dele, ele vai voltar. Falou, pô, se em 3 ele ressuscitou, em 10 ele já mandou o Espírito, mês que vem ele está de volta. Então o que a comunidade começou a fazer? Vamos viver em conjunto e vamos dar os nossos bens, vamos vender tudo que a gente tem, vamos entregar para os apóstolos administrarem, porque Jesus está voltando já já. E eles venderam suas propriedades, deram tudo que tinham. E isso tornou-se um movimento assim muito cativante. Os primeiros começaram a fazer, aí logo depois o pessoal começou a olhar, começou a fazer também, e todo mundo começou a entregar os bens. Aí tinha um casal, que eles assim, falaram assim, cara, eu quero entrar nessa comunidade. Não estou afim de entregar meus bens todos, não. Aí ele combina com a esposa o seguinte, vamos vender nossa propriedade, a gente entrega metade, e a outra metade a gente embolsa. E eles fizeram isso. Eles venderam a propriedade, chegaram com a metade do dinheiro e falaram assim, está aqui, nós também queremos dar tudo o que temos para Deus. Na hora que eles entregaram, na hora que o Ananias entregou, o Pedro já se ligou, o Espírito Santo falou com ele, falou assim, tem treta aí. O Espírito Santo falou com Pedro, falou, Pedro, esse cara está enganando. Esse cara tá bolado, não está legal não. Pedro vira para ele assim e fala assim, cara, quem te pediu para você trazer tudo que você tinha para cá? Alguém te obrigou a você vender tudo que você tinha e trazer? Não, né? Então por que você mentiu a nós e ao Espírito? Dizendo que essa metade que você trouxe representa tudo. Você não precisa ter trazido nada. Para estar na comunidade você não precisa disso. Só por isso você vai pagar com a sua vida. O cara assustou, caiu para trás durinho e morreu. Morreu, gente. Ali, minutos depois, a esposa dele entra, Safira, e Pedro fala assim, por que vocês mentiram a Deus? Não mentimos, não, entregamos tudo. Vocês vão pagar com a própria vida. Respirou, caiu durinho para trás e morreu também. Isso gerou um assombro na comunidade. Porque o que eles queriam? Queriam estar na comunidade, desfrutar da comunidade, dos relacionamentos da comunidade, mas não queria dar tudo de si. E isso não funciona. Isso não dá certo. Pessoas que querem usar a comunidade para os seus bens pessoais, não dá certo. Ou você está inteiro, ou você não está inteiro. É muito complicado. Não dá para você ser discípulo pela metade. Você pode não se doar e não seguir esse caminho do discipulado. Tudo bem. Você pode fazer isso. Só que no final você vai enfrentar as consequências da sua decisão.
você vai enfrentar as consequências de você ter tomado essa escolha. Quando o texto diz amar mais aqui, e aí eu quero te explicar essa questão, ele não usa a questão de opostos, amor e ódio. Ele usa termos que estabelecem comparação de tipos de amor, ou intensidade de amor. Ele não quer que você não ame sua família. Ele só está dizendo que sua disposição para amá-lo deve ser maior do que a disposição de amar sua família. É só isso. Ele não está dizendo para você não amar a Deus, ele não está dizendo para você não amar o próximo, ele não está dizendo para você, ele não está dizendo nada sobre não amar. O que ele está dizendo é que amar primeiro a Deus, amar mais a Deus. Todos os outros entram em segundo plano. Ou seja, isso é para o seu próprio bem. Porque quando você falta, por exemplo, num encontro, Deus diminui? Deus se torna menos poderoso, menos sábio? Quem perde? Você. Quando você deixa de ler a Bíblia, quando você deixa de fazer seus 15 minutos com Deus de manhã e à noite, quem perde com isso? Cara, não é Deus. Somos nós. Nós é que perdemos. Então, para você ser discípulo, você tem que aprender a tomar a sua cruz. E é engraçado porque essa é a primeira vez que a cruz é mencionada nos evangelhos. No capítulo 10 de Mateus, ele começa a dizer: você precisa tomar a sua cruz. E a cruz, ela é uma expressão que significa caminhar para a morte. Todo mundo sabia o que era a morte de cruz naquela época. E, invariavelmente, o caminho de Jesus sempre é para a morte. Não há outra saída. Como assim o caminho é para a morte? O caminho de Jesus sempre foi para Jerusalém, para a morte, para morrer por nós. Mas tá bom, mas se ele manda eu ser seguidor dele, eu tenho que fazer a mesma coisa que ele fez, então meu caminho também deve ser para a morte? Sim. Nosso caminho também, como seguidor de Jesus, deve ser para a cruz. E o que vem a ser esse caminho? O que é o meu caminho para a cruz? A figura de linguagem deriva do costume da pessoa sentenciada a ter que levar a sua própria cruz até o Calvário para ser crucificado. Levar a cruz tornou-se então um símbolo da disposição de sepultar a dor, de suportar a dor, a vergonha e a perseguição por amor a Ele e por sua causa. E isso está claro na história desses discípulos, desses apóstolos, que eles morreram, levaram sua identidade até o fim, pagaram um preço alto por ser seguidor de Jesus até o final. Mas também, carregar a sua cruz significa a abdicação do eu, a mortificação. O que é essa mortificação? Que negócio macabro é esse? Vou trocar em miúdos para você entender claramente o que é isso. Abandono do controle. Abandonar o controle. É isso. Só que aí tem um problema. Você viveu sua vida, a vida te marcou e você aprendeu a ser autônomo ou autônoma. Você aprendeu a resolver as suas coisas, porque se não fosse por você, ninguém resolveria. E aí você chega e encontra com Jesus e ele fala assim: me dá o controle? E aí a gente tem dificuldade de dizer, toma. A gente tem dificuldade de entregar o controle na mão de Jesus. A gente não sabe o que fazer. Carregar a sua cruz significa morrer para as suas próprias vontades. Significa assumir o compromisso de participar da missão com Ele, mesmo que você seja envergonhado, mesmo que você tenha dificuldade de ter relacionamentos, mesmo que vá contra a sua natureza. Porque você tem que morrer para si, morrer para as suas vontades, morrer para os seus desejos, morrer para o seu controle. Cara, é muito difícil. E eu espero em Deus, pela misericórdia do Pai, que você esteja entendendo o que eu estou falando, porque é muito complicado. E parece que a vida do pastor é ficar pregando o tempo todo para que você abandone o seu controle, abandone. Parece que a vida inteira a gente tem que ficar falando isso. Porque parece que isso o evangelho é o centro e isso é o ponto. Está do lado. A maioria dos seus problemas na sua vida acontece porque você não abandona o controle.
Você não entregou o controle na mão de Deus. Não entregou o banquinho da decisão, deixar ele sentar no banquinho das decisões. Você reluta. Em casa isso é uma maravilha. Em casa, não na minha casa, nas casas. Por quê? Porque o marido tem o seu nível de controle e a esposa tem seu nível de controle. Vai dar zica. Dá zica. Sempre vai dar zica. Por quê? E quando dá um impasse, quem resolve? Você tem seu nível de controle, lá tem o nível de controle dela, e aí, quem resolve? A gente não aprende a abrir mão. E Jesus caminha totalmente ao inverso. Hoje em dia, tomada de decisão é um negócio muito, muito valorizado. Capacidade de tomar decisões é muito valorizado. No mundo do trabalho, no mundo dos relacionamentos. Pessoa assertiva, já ouviu falar nisso? É muito bom. Só que pessoas extremamente assertivas têm um problema com Deus. Porque você é assertivo, então você toma decisão direto e reto, papo é reto. Beleza. Só que quando entra o componente da oração, aí Deus, você vai e você ora, e Deus não te responde, você está acostumado a tomar decisão rápido, e você não quer colocar um assunto em banho-maria, você quer resolver, e Deus fala assim, não vou te falar, você vai aguentar aí, não vou responder agora, você precisa aprender. Como é que faz? Numa sociedade que resolve tudo para ontem, como é que faz? Percebe? A gente tem que aprender a morrer para nós mesmos, abandonar o controle. E ao falar de se levar à cruz, precisa se ter cuidado, muito cuidado, para você não achar que levar a cruz significa que você tem que sofrer para que você seja aceitável a Deus. Não é nada disso. O sofrimento de Jesus foi único e exclusivo e não há substituto para ele. O seu sofrimento na vida, a sua mortificação, a sua abdicação, não vai fazer você ganhar a atenção, o amor ou a salvação de Deus. Você já as tem. Você se abdica do controle como uma resposta. Como uma resposta ao amor de Deus. Já está ruim o suficiente, não está? Piora. Olha o que ele diz. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde sua vida por minha causa, a encontrará. Ai! Olha o que Jesus está dizendo para motivar os caras a irem para a missão. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde sua vida por minha causa a encontrará. Esse achar aqui, você já está acostumado com essa palavra. Você já viu muito em filme, já viu quando a pessoa grita, eureka! Encontrei, é a palavra que eles usam aqui, eurisco. Que seja por busca intencional ou descoberta inesperada. Vamos parafrasear para esse negócio fazer mais sentido. A pessoa que, quando a questão é entre mim e o que ela considera de seu próprio interesse, escolhe o seu próprio interesse, o último, crendo que ao fazer assim, está achando a si próprio, ou seja, está encontrando uma posição mais firme para a sua vida plena, será amargamente decepcionada. Está dando para entender? Se você colocar entre os interesses de Deus e o seu próprio, colocar o seu próprio primeiro, achando que estamos encontrando uma posição firme, para fazer a sua vida valer a pena, você vai se decepcionar. Ela perderá em vez de ganhar, sua felicidade e utilidade diminuirão e murcharão em vez de aumentar. Por fim, perecerá eternamente. Em contrapartida, estou só parafraseando esse textinho aqui, ok? Estou aqui, ó. Em contrapartida, aquele que confrontado com a escolha entrega a si mesmo, ou seja, nega a si mesmo por lealdade a mim, a Jesus, dispondo-se, se necessário for, a pagar com o sacrifício supremo sua própria vida, alcançará uma autorrealização completa, terá vida e a terá de forma mais plena até que finalmente participe comigo da glória da minha segunda vinda e do novo céu e da nova terra.
Ter Cristo como prioridade e amor maior não significa negligenciar as outras coisas, mas sim organizá-las em torno de Jesus. Jesus é a favor da família? Sim. Jesus é a favor da diversão? Sim. Jesus é a favor do casamento? Sim. É a favor da alegria? Sim. É a favor do seu trabalho? Lógico. Do empreendimento? Também, etc. Jesus é a favor de tudo isso. A grande questão é que ele deve ser o centro do nosso coração, e não uma parte componente dessas engrenagens. Eu tenho muita dificuldade quando você faz hierarquia das coisas mais importantes na sua vida. Primeiro Deus, depois família, depois igreja, depois... Sabe por quê? Porque ninguém gosta de estar em segundo. Você gosta de estar em segundo lugar? Ninguém gosta de estar em segundo. A gente quer ser primeiro. E todo mundo que está em segundo fica tentando lutar para ser primeiro. Se você estabelecer sua vida com prioridades assim, quem vai ser seu pior inimigo para tirar Deus do primeiro lugar? Exatamente. Se você colocar sutilmente, a família vai desbancar Deus. E quem vai desbancar a família do seu lugar? A igreja. Sempre quem está embaixo quer subir. Sempre quem está embaixo quer ascender. Então, se você organizar sua vida por escala de prioridades, está na roça. Na roça mesmo. Então como é que eu devo escalar? Já viu o sistema dos planetas, sistema solar, como é que é? Quem é o centro do sistema solar? O Sol. Todos os planetas giram em órbita. Quem é o centro da sua vida? Jesus. Todas as áreas da sua vida têm que girar em torno dele. Não em escala de prioridades, mas tudo. A família tem que girar em torno, a igreja tem que girar em torno, tudo tem que girar em torno dele. É assim que a coisa funciona. É assim que deve ser. Senão, você vai sucumbir. E por que essa exclusividade toda? Porque ele sabe que nosso coração é vulnerável e pode ser escravizado, indo assim para a perda total. Mas se gastarmos a vida com ele, abrindo mão do nosso controle, do nosso jeito de ser, da nossa forma de fazer as coisas, do direito de querer organizar nossa vida segundo o nosso tempo, nossas prioridades, nossos propósitos, nosso desejo, etc., aí sim acharemos o que é vida de verdade. Aí sim acharemos o que é vida de verdade. Você pode confiar nele e se doar por inteiro e experimentar uma grande graça, porque ele é quem te sustenta. Ele é aquele que vai te sustentar. E lá no momento final, você vai ver uma coisa parecida com isso aqui. A busca solitária e individual por significado invariavelmente gera morte eterna e morte espiritual. Se você viver uma vida para você, Jesus está dizendo, você vai chegar, vai chamar próximo, e você não vai ter ninguém que te defenda. Não vai ter ninguém por você lá. A aceitação do significado que Jesus nos dá, nos leva para a morte, para nós mesmos, e gera vida. Quando eu morro para mim mesmo, isso gera vida. Uma semente para brotar, ela precisa morrer para gerar a árvore que tem que ser. Percebe? Jesus está dizendo, se você gastar a sua vida para você mesmo, cara, você está frito. Não vai ter nada lá no final que te garanta alguma coisa. Você não tem jeito, não tem para onde correr. Se vocês se esquecerem de vocês mesmos e me buscarem, irão encontrar a vocês mesmos e a mim. E Jesus termina dizendo o seguinte: quem recebe você, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro
que não perderá a sua recompensa. Eu não sei como finalizar como te explicar esse final do discurso de Jesus. Eu não sei como te dizer nada melhor do que isso que ele disse. Não tenho palavras para traduzir, para colocar isso melhor. Ele está dizendo, quando você for, sou eu que vou com você. Então vá em paz, pode ir. E dentro da comunidade, quando recebe um cara por ele ser profeta, as pessoas têm consciência da missão de Deus no mundo, está afinidade com os propósitos. Quando recebe um cara por ele ser justo, está com sintonia com Deus, com o que Deus está fazendo no mundo, tem afinidade com os valores, porque o que é justo para Deus é justo para mim. Quando recebe o cara por ele ser discípulo, estou em sintonia com o movimento comunitário e familiar de Deus. A questão não é o valor, mas é a intenção. Quando você der apenas um pequeno copo de água fria a um dos meus discípulos, porque pequeninos, era uma forma que os rabinos chamavam seus alunos. Então, estar na missão, em comunidade, tem aquele que vai, tem aquele que recebe, aquele que está em harmonia com os propósitos, os valores de Deus, mas isso não tira a gente da responsabilidade de ir, de falar, de colocar e de expressar. E o que ele está dizendo? Cara, se você não aderir a isso, se você não entrar nesse processo, sinto muito, mas você vai viver uma vida com um pé lá e um pé cá. Você vai viver uma vida como Ananias e Safira. Você vai viver uma vida querendo pegar a parte boa e querendo tirar a pior parte. Isso não vai dar certo. Isso a gente tem uma ilusão quando ele fala de Marta e Maria. Quando Maria escolheu a melhor parte, isso não será tirado dela. Naquele episódio que as irmãs recebem Jesus em casa e uma irmã vai e começa a cozinhar para receber Jesus, começa a fazer as tarefas, e a outra para e senta aos pés de Jesus. E aí a irmã que estava fazendo muita coisa chega para Jesus e fala assim: Senhor, você não dá um toque na minha irmã lá, estou com muito trabalho para fazer, ela só quer sentar e te ouvir, preciso cozinhar. E aí Jesus fala assim: Marta, você está tão preocupada com muitas coisas, uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, isso não será tirada dela. Ok, então muita gente fala assim: o importante é sentar aos pés de Jesus e ouvir. Não é isso que Jesus está dizendo. Diz que Maria escolheu a melhor parte. Ele não disse que é a única parte. Tem uma outra parte. E ela é primordial. Nós todos somos chamados para aderir nessa missão com Jesus e a fazermos tudo que a gente aprendeu nessa série. Não é apenas sobre nós. E o risco de eu não fazer é o quê? É perder minha vida. Só isso. Não é nada. Porque se eu não encontro esse espaço, eu não vou ter espaço para amar mais a Deus do que a minha família. Eu não vou ter espaço para amar mais a Deus do que os meus negócios, do que os meus afazeres. Jesus não quer que você deixe de amar as pessoas, Ele só quer ser o centro. E por quê? Porque é a única forma de manter você seguro, feliz e com o endereço certo para a eternidade. Espero ter conseguido passar para você o que eu acho que é importante nesse discurso de Jesus. Porque se a gente não entende disso, querido, fica complicado.